Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos entender a importância, como é relevante pensar, executar muito bem um trade, porque uma operação ela pode valer por várias. Então fica até o final que eu tenho certeza que o que eu te passar aqui, vou misturar técnica com um pouco de contextos, pode te ajudar no seu dia a dia e fazer com que você melhore a sua performance dentro do day trade, tá? Já aproveita, antes de iniciar, já deixa o seu like, é bem rapidinho, aí para ajudar o canal. Se inscreve também, ativa o sininho, isso tudo ajuda, o nosso canal a continuar crescendo. E se você também tem interesse em se tornar meu aluno, aprender comigo, tem o link aí na descrição. E já segue também no Instagram, meu conteúdo eu também estendo para lá, costumo mostrar muitas operações minhas no dia a dia, inclusive, uma das coisas que eu vou falar com vocês, uma das minhas operações eu postei lá, para todos ver, tá? Então vamos lá, pessoal, o que acontece? Uma das coisas que trava muito as pessoas dentro do mercado, e isso eu posso falar porque eu tenho experiência com muitos alunos, é a pessoa operar demais. E quando a pessoa opera muito, consequentemente, a qualidade dos trades cai. Isso é normal. Se eu clico muito, eu estou mais suscetível ao erro, E o que eu vejo na prática acontecendo? As pessoas, elas passam a operar e elas não são nem um pouco técnicas nas suas tomadas de posição. A pessoa, ela simplesmente quer abrir uma operação para, bater cartão, E eu vou mostrar uma situação que aconteceu no dia de ontem e como um trade praticamente já resolveu o meu dia aqui dentro do mini dólar. E eu vou passar algumas coisas, alguns conceitos para vocês. Quando, pessoal, nós nos propomos a operar muito, automaticamente a gente fica focado no quê? Em achar operação. A gente pensa assim, eu faço, um exemplo, 10 operações no dia, então eu preciso caçar operação, porque normalmente até meio-dia eu já fiz 10 operações. E aí, às vezes, dá 11 horas, por exemplo, a pessoa ficou 2 horas ali acompanhando o pregão e ela não fez nada. Aí, o que começa a acontecer? Começa a entrar aquela pressão, uma pressão psicológica e ela pensa, caramba, eu não abri nenhuma operação ainda. Normalmente, até 11 horas eu já tinha feito X operações. E aí, o que a pessoa faz? Ela já não opera mais tecnicamente. E nós temos que entender, pessoal, que nós estamos aqui não é para operar, não é simplesmente para operar, a gente tem que operar bem, a gente tem que fazer conforme aquilo que a gente estuda e conforme aquilo que a gente tem como base do nosso operacional. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm uma base operacional, mas não utilizam isso no dia a dia, E observem o que acontece no dia de ontem, aqui no mini dólar. O mercado ele abre aqui, o primeiro momento do mercado até mais ou menos ali 9h30, o preço só subiu, só movimento de alta. Para mim, não tem o que fazer, Eu entendi que o preço estava direcional, mas eu preciso de uma correção, eu preciso de um reteste de topo, E aí, às vezes, a pessoa já começa a ficar incomodada. Caramba, o mercado já subiu 30 pontos, eu não peguei nada. Ah, não, vou comprar aqui. Vou comprar, deixar meu stop aqui e vamos ver o que vira. E daqui a pouco o mercado volta e stopa a pessoa. Entrou sem critério. E aí, o que acontece? O mercado vem, então, marca topo, rompe topo. Aí o mercado vem, começa a testar o topo anterior, candle 10 aqui, testa a região. Depois o mercado vem e mostra uma quebra de estrutura aqui, O mercado marca topo, corrige, volta a testar topo, quebra de estrutura. Esse trade aqui, inclusive, a gente estava lá na sala ao vivo e eu falei sobre ele. Qual que era o risco, pessoal, da gente assumir uma quebra micro aqui? Por que quebra micro? Porque o preço estava direcional e nós estávamos trabalhando com a perna em questão, a perna do 7 ao 10. Então, se ele quebra uma estrutura aqui, ele ainda pode corrigir, ali nos 50% do dia e voltar a ganhar a tendência. Então, nesse caso, nós tínhamos vários pontos de parada, o topo anterior, os 50% do dia como ponto de parada, e isso automaticamente deixa o quê? O trade perigoso. Porque o preço ele pode testar o topo aqui e devolver, que inclusive foi o que ele fez. Ele bate aqui, depois ele tenta um movimento de alta, afunda mais um pouco. Esse trade aqui é um trade mega agressivo. Por quê? Porque a gente precisava que o mercado conseguisse romper o topo anterior e até mesmo ele conseguisse romper os 50% do dia. Porque estão vendo que o alvo ele ficou bem em cima dos 50% do dia? Então, assim, era um risco grande.
Por isso, eu não quis assumir o trade, né? Eu deixei passar, porque eu não fico pensando em números, né? Pô, quantas operações que eu vou abrir hoje? Pô, será que eu vou conseguir pegar muitos trades? Eu não penso em números. Eu penso mais, pessoal, em qualidade. Pô, será que esse trade aqui tem chance de andar? Pô, qual que é a possibilidade desse trade andar? Qual que é a possibilidade dele não andar? Pô, o risco-retorno ficou legal? Não ficou? Por quê? Porque eu quero tentar, pessoal, no meu dia a dia, deixar as minhas operações, né, o mais objetivas possível, né, e eu quero pegar aquelas operações onde eu veja, né, que ela tem mais probabilidade de dar alvo. Por quê? Porque eu quero mais acertar do que errar, né? E, consequentemente, se eu mais acerto do que eu erro, eu consigo manter um resultado positivo. Não adianta nada eu pegar 10 operações no dia, por exemplo, 5 eu ganho, 5 eu perco. Vou sair praticamente no zero. Ou às vezes um pouco positivo, né, dependendo do meu risco-retorno. Eu prefiro muito mais pegar uma, duas operações, mas operações boas que já resolvem o meu dia. Por exemplo, esse trade aqui, ele se deu exatamente quando o mercado ele volta a testar o topo aqui, ó, e ele começa a rejeitar e deixar gatilho. E são gatilhos bem interessantes, gatilhos compradores, a gente vê interesse comprador aqui, sombras inferiores. Onde que eu entrei? Eu peguei na vantagem esse trade ainda. Por quê? Porque eu quis mitigar mais o meu risco. Porque se eu pegasse na ativação aqui, o preço ele precisaria romper o topo anterior para dar meu alvo. Então o que eu fiz? Eu peguei na vantagem. Quem me segue no Instagram viu que eu postei esse trade lá. Consegui realizar uma parcial antes do preço testar de fato o topo, né? E eu tinha deixado meu alvo final lá em cima, tá? Só que esse trade aqui eu tinha entrado com a mão de contratos maior, né, do que eu costumo entrar, porque o stop tinha ficado curto, né? Então essa parcial que eu fiz aqui, ela praticamente já me deu um lucro muito interessante. E se o preço, né, continua subindo e busca meu alvo final, seria aquele dia espetacular. Em uma operação só, pessoal, em um trade. Uma operação apenas, né? Que se a pessoa consegue encaixar um bom trade, aquilo ali já é suficiente para fazer o dia dela. Porque muitas pessoas, às vezes, elas ficam presas na ideia de que eu preciso fazer muitas operações para que eu consiga bater a minha meta. Depende muito isso, né? Depende como que é o risco-retorno ali das operações da pessoa, né? No dia a dia. Depende qual que é a média de assertividade dela. Eu sempre falo para todos os meus alunos, eu falo assim, olha, prioriza muito mais a qualidade do que a quantidade. Por quê? É normal, pessoal, que quando a gente está acompanhando o mercado ali, às vezes passa uma hora de mercado, né, e o mercado está se movimentando ali e a pessoa não fez nada, a pessoa começar a ficar agoniada, né, angustiada. Nossa, até agora eu não fiz nada. Aí é perigoso a pessoa querer começar a operar de qualquer jeito. Ou pior, querer usar coisas antigas que ela aprendeu e que não deu certo. Por isso que a pessoa buscou, né, um novo curso, uma nova mentoria para poder aprender, né, uma forma que funcionasse. Vou ver se eu uso então aquele setup que eu já usei. Vou ver se eu uso aquela estratégia que eu já usei. E aí o que acontece? A pessoa ela não tem nada definido. Então, um trade muito simples, 100% encaixado na leitura, né, que chegou a dar aqui, ó, mais ou menos 18 pontos, né? Eu tive alunos que zeraram no topo prévio aqui, só esse tradezinho do topo, ó, chegou a dar mais ou menos aqui 12 pontos. Pô, 12 pontos com um contrato já é 120. Com 240, né? Dependendo aí do capital que a pessoa tem, já é suficiente para ela bater a meta ou chegar próximo, né, de bater a meta. Mini índice, pessoal, também rolou logo pela abertura do mercado. E aí é onde eu falo, o mercado ele é variado, entende? Então assim, vai ter dias que às vezes você pode ter uma boa oportunidade no período ali da abertura, mas vai ter outros dias que você não vai ter, e é nesses dias que você precisa aguardar aquela boa oportunidade chegar. O trade do mini índice ele foi muito simples. O mercado ele abre aqui, ó, candle 1, né, marca máxima e mínima ali, e aí o preço começa a trabalhar, testa a mínima, volta para a máxima. Quando ele chega na máxima aqui, o que a gente vê? O mercado começando a rejeitar, começando a mostrar sombra superior. Esse candle aqui ele foi um candle comprador, mas aí logo em sequência o candle 6 já veio, né, como um gatilho mais interessante. Foi exatamente aqui, né, onde eu tomei o meu trade. Ele fez o teste para cima, depois ele caiu, ativou minha ordem aqui, stop técnico, realizei uma parcial aqui e saí, né, com alvo final próximo de uma região ali dos 60 minutos. Eu também gravei essa operação lá nos stories, mostrei o financeiro que eu tinha feito, né, nessa operação também. Um trade, pessoal, uma operação, mas era uma operação que estava dentro dos meus critérios.
Muitos outros dias, pessoal, acontece da gente ficar às vezes 1 hora diante do gráfico e não ver possibilidade, não ver boas possibilidades. E aí, principalmente quando o aluno ele é novato, né, tá começando agora a trabalhar da minha forma, eu consigo ver e perceber a pessoa agoniada, angustiada porque ainda não abriu operação. Mas pessoal, é algo lógico, a gente tem que pensar o seguinte, cara, tudo que eu fiz até aqui não me trouxe resultado, então algo eu tenho que mudar. E eu sei que a maioria das pessoas está acostumada a clicar quase que toda hora, a abrir uma operação quase que toda hora. E eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que essa não é a melhor forma de se trabalhar no mercado. Por quê? Porque os seus trades eles perdem a qualidade. Pessoal, 1, 2 operações já é totalmente possível você definir o seu dia e você ter um bom dia operacional. Quantos feedbacks eu recebo depois que a pessoa finaliza ali a minha mentoria, o meu treinamento, a pessoa chega, esse eu escuto direto. Cara, antes eu fazia 20, 30 operações no dia, né? Hoje eu não passo de 3 operações. Antes eu tinha uma média de assertividade baixíssima. Hoje, como eu opero menos, eu consegui aumentar muito a minha taxa de assertividade. Meu risco-retorno melhorou. Por quê? Porque são trades, pessoal, bem pensados. Não são trades, né, de qualquer jeito. É aqueles trades kamikaze. Então, assim, pessoal, se vocês querem de fato ter resultado no mercado, não operem, né, de forma desordenada. Não operem por obrigação. Isso é a pior coisa que existe. Você abrir um trade por obrigação, né? Existe dias, pessoal, que não operar vai ser a melhor forma de você operar naquele dia. Né? Você não abrir um trade, se você não abrir um trade naquele dia, foi o melhor trade que você poderia ter feito. Ficar de fora. Proteger o seu capital. Por quê? Porque isso vai fazendo você se acostumar a só tomar posição quando a sua leitura, né, quando a sua forma de ler um gráfico, ela estiver te dizendo, ela estiver te habilitando, né? E eu tenho muitos alunos que me relatam isso, né? Então, se com eles é assim, com vocês não vai ser diferente. Então, assim, por isso que eu coloquei no título do vídeo, que um trade bem executado, ele vai valer por 10, 15, 20. Porque é um trade que tem uma chance muito maior de dar alvo e muitas vezes o risco-retorno vai ficar muito mais interessante, tá? Então, assim, pensem nisso, tá? E comecem a aplicar isso no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que a qualidade dos trades de vocês vai melhorar muito, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, tá? Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, né, que a gente falou aqui, deixa aí nos comentários também. Eu tô sempre lendo, né, comentando também, sempre interagindo, né, com vocês. Eu acho isso muito válido. Então é isso. Tamo junto, pessoal. E bom final de semana a todos, né? Uma boa Páscoa, a gente tá aí, né, em cima já. E aproveitem, né, para descansar com a família, né, para fazer o que vocês gostam. E semana que vem, né, tamo de volta aí com mais vídeos. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.